Graças a Deus. Também o céu da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Para nós é uma alegria. Quero louvar a Deus e agradecer pela honra, pela oportunidade de mais uma vez poder estar na casa de Deus, junto com a igreja do Senhor. Vamos fazer menção da leitura da palavra do Senhor. Primeira epístola escrita por João, para a glória do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Xavier. Obrigado pela honra, pela confiança, pelo convite de estar nessa noite trazendo a palavra de Deus. Para mim sempre uma honra poder estar fazendo menção da palavra de Deus. Deus abençoe o presbítero Doda. Esse homem é uma benção de Deus. Quando ele chega ali no meu trabalho, na oficina, eu falo dentro do meu coração para Deus, pastor Xavier, e digo: hoje eu aprendo algo novo da parte de Deus, porque esse homem tem coisa boa de Deus. Amém? Aleluia. Primeira epístola de João, capítulo número 5. Hoje o culto de círculo de oração. Deus abençoe também a irmã Aline, a irmã Sinara, toda a igreja do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui. Amém? Que uma coisa nós possamos crer nessa noite: estamos em pouca quantidade, mas a presença de Deus habita no meio de nós. Uma coisa eu creio, que o Espírito do Senhor está nesse lugar. Amém? Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vou repetir novamente: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Aleluia, maravilha de Deus. Meus irmãos, sempre bom a gente estarmos na presença de Deus, para poder aprender, podermos ser grato a Deus em estar em um culto, em estar na igreja, em estar na casa de Deus. Hoje culto do círculo de oração. Sempre bom a igreja estar em oração, buscando a Deus, porque é algo que o crente não pode deixar de orar. Que possamos orar em perseverança, sem cessar. Sabemos que nós crentes que servimos a Jesus passamos por luta, dificuldade, perseguições, porque a luta não é, servir a Deus não é fácil, mas sabemos de uma coisa: que o nosso Deus, quem nos capacita e quem nos dá a esperança de estarmos na presença dEle. Nós limos um texto que aqui a Escritura diz que se pedimos alguma coisa não querendo a nossa vontade, mas segundo a vontade dEle, do Deus que servimos, Ele passa a nos ouvir, a ter uma resposta para nós. Que sabemos de uma coisa, que nós crentes, nós temos que estar em oração, em que perguntando algo a Deus, porque se queremos resposta de Deus, nós temos que perguntar algo a Ele. Se queremos ouvir a voz de Deus, Ele tem que ouvir a voz da igreja primeiro. Nós sabemos de uma coisa: esse é o dever do crente, quem que está em oração. Hoje poucos crentes, principalmente na igreja, nós vemos poucas pessoas têm o desejo de orar. Poucas pessoas têm desejo, se tem um culto de círculo de oração, se tem uma vigília de oração, nós vemos poucas pessoas a estar na casa de Deus, a dobrar o seu joelho, a buscar a presença de Deus, porque estão perdendo esse desejo. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus ao coração da igreja nessa noite. A igreja, nós temos que ter um privilégio de estar na casa de Deus, um desejo, porque hoje nós estamos, muitas pessoas traz o costume do mundo para dentro da igreja, em vez de levar algo da igreja para quem está no mundo, ao qual seja a palavra que tem nos libertado e tem nos contemplado vida eterna. É essa que a gente aprende e é essa que a gente ensina para quem não tem aprendido. É a palavra de Deus. Se o crente tem vida com Deus, é porque ele tem algo de Deus para falar para alguém.
Se nós passamos a receber algo de Deus, nós temos algo de Deus para entregar a quem está lá fora e trazer quem está lá fora para dentro da casa de Deus. Aleluia. Meus queridos, a palavra de Deus hoje, vou ser bem breve em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos ensina no Evangelho de Lucas capítulo 18. A gente vai ver uma palavra que edifica a nossa vida. Evangelho de Lucas capítulo 18, a partir do verso 1, a Bíblia vai dizer, Jesus citando em parábola, que havia sobre uma cidade um juiz, a qual seja que ele não temia a Deus e não respeitava homem algum. Mas a Bíblia também vai relatar que naquela mesma cidade do juiz, que não temia a Deus, não respeitava homem algum, teria ali uma mulher viúva, adoradora do Todo-Poderoso, e ela chegou até esse juiz que pedisse a ele, que ele julgasse a causa dos acusadores dela e do adversário dela. E sabe de uma coisa? Em vez de ela tanto pedir a esse juiz que não temia Deus, que não respeitava homem sobre a face da terra, ela recebeu uma resposta do juiz. O juiz vai dizer: eu irei julgar a tua causa, para que vós não me importune e me deixe em paz. Mas ele diz: eu irei julgar. E sabe de uma coisa? A parábola cita no Evangelho de João capítulo 18, que quando ele julga, é quando o Senhor entra na palavra e diz: acaso vós, meus escolhidos, vós tem pedido algo a mim e eu não irei responder? E é quando ele cita lá no verso 8, o principal de todas as coisas, ele diz: e quando o Filho do Homem vier, acaso ele achará fé sobre a terra? Meus queridos irmãos, nós vemos essa parábola citada por Jesus, nós vemos uma coisa interessante, que Jesus dá resposta à viúva, importando ela orar. Eu quero dizer para a igreja nessa noite, se queremos resposta de Deus, nós temos que ter comunhão com Deus. Se nós queremos estar recebendo graça e a presença do Espírito de Deus, nós temos que receber presença, nós temos que orar. Sabe de uma coisa? Eu já vou declarar e liberar a palavra para a igreja nessa noite, porque muitos pregadores, presbítero Doda, se tem pouca quantidade na igreja, começa a esconder palavra, não sabendo que o nosso Jesus, o Cristo do Calvário, ele pregou para a multidão, mas ele pregou para Nicodemos, ele pregou para a multidão, mas ele pregou para a mulher samaritana. Sabe de uma coisa? É isso que a gente vê, não importa a quantidade. Pessoas hoje querem ver templo cheio de gente, mas sabe de uma coisa? O dono da igreja quer ver o templo cheio dele, cheio da graça, cheio da sabedoria dele. Aleluia. Esse é o dever que temos, que estar na presença de Deus. Aquele juiz, ele podia muito bem não ter respondido. O homem que não temia Deus, não tinha intimidade com Deus, não tinha compromisso com Deus. Mas é diferente, ele não tinha, mas a viúva tinha compromisso com Deus. Sabe de uma coisa? Não é quem está ao nosso lado que não tem compromisso com Deus, é nós que temos que ter. Se tem pessoas, a gente vê, aquela irmã está assim, aquele irmão, sabe uma coisa? Nós devemos muito, nós observamos muito o que o irmão faz, mas nós não temos o desejo de fazer. Sabe de uma coisa? A gente temos que se humilhar. Aleluia. Jeremias, ele citou em Lamentação 3 e o verso 29, ele disse: põe a boca no pó. Outras versões vai dizer: põe a face no pó, talvez assim haja esperança. Eu não sei qual é o problema que a igreja tem passado, mas eu quero dizer, como ciclo de oração nessa noite: põe a cara no pó, põe a face no pó, talvez assim haja esperança. Paulo citou em Efésios 3 e o verso 14, ele diz: por essa causa eu me ponho de joelho. Sabe de uma coisa? Eu não sei o teu problema, coloca o joelho no chão, coloca a face no chão, porque Deus tem resposta para crente que ora, para crente que jejuma, para crente que se consagra, para crente que tem vida no altar com Deus. Deus
Deus tem resposta, Deus tem algo sobrenatural, e Ele vai entrar dando resposta nessa noite, para você que tem o intuito em seu coração de não vir à igreja prestar atenção quem prega, quem louva, quem está dirigindo o culto, mas nós temos o desejo de vir à igreja adorar o Todo-Poderoso, porque Ele diz em sua palavra: eu estou à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não importa a luta, adore. Não importa a perseguição, adore. Não importa as calúnias, a mentira dos fogos. Eu declaro para você, igreja santa do Cordeiro, permaneça vindo adorar, permaneça tendo o intuito de adorar o Todo-Poderoso. Aleluia! Esse é o motivo de nós, servos e servas de Deus, estar na presença do Senhor. Não importando se a igreja tem pouca gente ou se tem muita, não importando se o pregador prega muito ou prega pouco, não importando de quem louva muito ou louva pouco, a gente vem adorar. A gente não vem buscar ou mostrar que estamos na igreja para nossa liderança. Nós viemos buscar a Deus para mostrar que nós precisamos de Deus. Aleluia! Evangelho de João, capítulo 15, parte C do verso 5, Jesus cita: vós sem mim nada podereis fazer. Sabe de uma coisa? Esse é o motivo de nós estarmos de pé, é porque nós estamos nele. Se nós estamos nele, ele está em nós. Se nós oramos a ele, ele responde a nossas orações. Aleluia! Graça de Deus, Deus tem para crente que tem vida com Ele, que gosta de orar, que gosta de estar em comunhão com Ele. Sabemos de uma coisa, que a oração não é somente a gente gritar, clamar. Muito bom a gente dar glória, falar alto, mas sabemos de uma coisa, que há momento que a nossa oração é somente em lágrimas. Sabemos de uma coisa, que o momento de nossa oração são poucas palavras, que muitas vezes não temos o desejo nem de abrir a nossa boca para pronunciar algumas palavras. Nós sabemos de uma coisa, que nós crentes, nós sabemos que a luta e perseguições que passamos, porque não é fácil caminhar, mas Jesus diz: tenhamos bom ânimo, porque eu venci. E eu declaro para você nessa noite, na primeira epístola de Pedro, do capítulo 3 e o verso 12, o Senhor diz: porque os meus olhos estão sobre o justo e os meus ouvidos estão atentos às suas orações. Você sabe de uma coisa? Quem é justo, Deus ouve. Quem tem graça, quem tem desejo de adorar, Deus está ouvindo o teu clamor. Quem tem um desejo, intuito de vir à igreja cultuar o nome santo do Senhor, eu quero dizer para você nessa noite, com autoridade dos altos céus, Deus vai ouvir a tua oração, Deus vai ouvir a tua petição. Deus tem que segurar. Aleluia! Você tem muitas vezes pensado, sabe o que? Eu sou tão pequena, eu sou tão pequeno, mas eu vou declarar algo de Deus para você nessa noite. Se você pode até se dizer ser pequena, mas se você está na mão de Deus, você se torna grande. Eu vou declarar para você que é escolhido, é escolhido de Deus. Sabe de uma coisa? Davi lutando com Golias era bem pequenininho, mas quando ele passou a estar na mão de Deus, ele se tornou grande. Eu vou declarar a palavra nessa noite. Não importa a quantidade, nós estamos aqui para adorar o Todo-Poderoso. Nós estamos aqui para receber graça, receber presença do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui para ser renovado pela graça dele. Eu declaro graça, graça, graça de Deus sobre a tua vida, porque Deus tem contemplado as tuas obras. Aleluia, Jesus. Aleluia. Esse é o Jesus que nós pregamos, o Todo-Poderoso que tudo pode, o Jesus que
pode aquilo que o homem não pode. Aonde os olhos dele vai, aonde os nossos olhos não vão. Aonde a mão dele pode ir tocar, onde as nossas mãos não podem ir, a mão dele vai. Esse é o Deus que nós servimos e pregamos e conhecemos e queremos ter intimidade com Ele. Esse é o dever do crente. Nós orarmos, esperarmos resposta, mas não querendo estar em nossa vontade, mas estar na vontade de Deus. Sabe de uma coisa? Jesus mesmo passando pela angústia em Getsêmani, muitas vezes ele falou, dobrando o seu joelho, ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas tem um dever do tempo. Jesus vai dizer que não venha ser feita a minha vontade, mas que venha ser feita a tua vontade. Aí nós vemos uma coisa, a derrota do inimigo, porque ele teve o privilégio de se alegrar quando Jesus disse: Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas também nós vimos a derrota do inimigo quando Jesus disse: não venha ser feita a minha vontade, mas venha ser feita a tua vontade. Sabe de uma coisa? Nós temos vitória de Deus quando nós declaramos: Senhor, não venha ser feita a minha vontade, mas venha ser feita a tua vontade. Nós recebemos algo de Deus quando nós não queremos fazer algo de nós mesmos, mas nós recebemos, sabe como? Quando a gente diz: Senhor, eu não sei, eu não posso, mas o Senhor sabe, o Senhor posso. Aleluia, eu não vou, mas o Senhor vai. Meu Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue por mim. Eu vou declarar a palavra de Deus nessa noite para a igreja: não faça o teu querer, não faça a tua vontade, deixa Deus fazer a vontade dele em ti. Provérbio 16, verso 1, Salomão com a sua sabedoria vai dizer: o coração do homem faz plano, a resposta certa vem de Deus. Sabe de uma coisa? Teu coração tem feito os planos, mas eu declaro para você nessa noite: a resposta certa vem do Deus que você serve, a resposta certa vem do Deus que você confia, a resposta certa vem do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e Criador da terra, Criador dos seres humanos, de animais. Ele tem resposta para a igreja. Aleluia, Jesus. Temos gratidão a Deus de sobra. Lamentação 3, o verso 22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Esse é o motivo de você adorar, porque estamos aqui pela misericórdia dele. Estamos aqui porque a misericórdia dele não tem fim. É sobre a igreja, sobre o povo dele. É sobre aquele que tem o dever de vir à igreja adorar. Aleluia. Sabe de uma coisa? O intuito do adorador é diferente de quem não adora. O dever do adorador é muito diferente. Crente que adora é diferente. Ele anda na graça. Se você vê ele na rua, você vê um brilho nele. Sabe de uma coisa? Porque ele adora, porque ele tem intimidade, porque ele ora, porque ele se consagra. Sabe de uma coisa? Muitas pessoas, presbítero Doda, vai olhar para a gente e vai dizer: ah, eu queria ser como ele, eu queria falar como ele, eu queria louvar como ele. Sabe de uma coisa? Todo mundo quer ser com quem fala bonito e quem louva bonito, quem prega bonito, mas ninguém quer passar porque ele passa, ninguém quer receber a prova que ele recebe. Eu quero dizer: não seja quem você não tem oportunidade de ser, mas seja quem Deus quer que você seja. Seja grato pelo pouco que você tem, porque Deus vai fazer multiplicação no pouco que você tem. Eu quero declarar algo de Deus para você: não largue o pouco que você tem, não largue o pouco que você tem, porque Deus tem resposta e diz: eu vou multiplicar o pouco vou multiplicar muito. Sabe o que eu digo nessa noite para você? Não importa o pouco que você tenha, coloque diante de Deus,
Faça e diga: Senhor, a tua vontade em mim, e Deus vai ter recompensa do céu. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui não a fazer o nosso querer, nós estamos aqui a fazer a vontade de Deus. Nós estamos sobre essa face da terra não querendo estar sobre os costumes, mudando, que muitos têm estado nesse costume, mas nós temos o dever de estar em comunhão com Deus, de estar em santidade com Deus, de ter aquela comunhão. Sabe quando a gente tinha no primeiro amor, que quando você orava na madrugada, você dobrava os seus joelhos, você já começava a sentir a graça, a presença de Deus, as lágrimas descendo nos seus rostos, e você ali alegre, porque você sabia que a presença de Deus estava com você. Você não estava só naquele problema, você não estava só naquela situação, mas eu quero dizer para você nessa noite, eu vim declarar a palavra de Deus nessa noite para você: volte a ter intimidade com Deus, volte àquela comunhão do primeiro amor. Sabe, aquela primeira comunhão, aquele desejo que a gente quando começa a ler a Bíblia não quer parar, que a gente quando começa a orar e falar com Deus, a gente não tem mais problema nenhum, porque nós estamos conversando com quem resolve problema, com quem resolve situação, com quem está no controle de todas as coisas. É tempo de ficar. Hebreus 10, o verso 37, a Bíblia vai dizer: dentro de pouco tempo o que vem virá e não tardará. O dono da igreja, o noivo, está vindo a buscar uma igreja santa, remida, lavada pelo sangue dele, uma igreja que tem um desejo de estar em um culto de doutrina, igreja que tem um dever e coragem, e não vir mostrar para o pastor que está na igreja, que tem um dever de estar em culto de oração, que tem um dever e vontade, o desejo de estar em um culto de família, em um culto de santa ceia. Sabe, esse é o dever do adorador. Ele não importa, aleluia, ele diz muitas vezes: eu estou doente, mas eu vou para a casa de Deus. Eu estou com dor de cabeça, mas eu vou para a casa de Deus. Eu estou em febril, mas eu vou para a casa de Deus. Eu estou passando por luta, mas eu vou para a casa de Deus. Eu estou passando perseguição, recebendo pedrada, mas eu vou para a casa de Deus. Sabe de uma coisa? É aqui onde você resolve o problema. Pedrada vai embora, calúnia vai embora, enfermidade vai embora, porque o sangue de Jesus é sobre a noiva dele. E se nós temos esse sangue sobrenatural sobre a nossa vida, muitas coisas há de vir, mas o que há de vir há de passar. Vemos na palavra do Senhor, Jó, ele pode ter perdido todas as coisas, mas o intuito que Jó teve, que ele permaneceu adorando. Você vai ver no capítulo 1 de Jó, que quando Deus pergunta a Satanás: tem observado meu servo Jó, palavra que conhecemos, homem reto, temente a mim, se desvia do mal. Nós passamos a ver que Deus dá uma permissão ao inimigo a tocar em Jó, mas nós passamos a ver que mesmo Jó ferido, mesmo Jó perdendo tudo, lá no verso 20 do livro de Jó, do capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Jó se levantou, ele rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, um sinal de humilhação, ele adorou o Senhor. No verso 21 de Jó, do capítulo 1, Jó começa a citar mais forte, ele diz: nu eu saí, nu eu voltarei para lá. E ele diz mais forte: Deus me deu, Deus tomou. Ele declara: bendito seja o nome do Senhor. Sabe de uma coisa? Nós podemos ver um intuito de uma coisa, que Jó mesmo perdendo tudo, ele continuou sendo
grato a Deus pelo que tinha. Mesmo Jó no lixão, restando somente o cinza daquele lixão e um caco de teia para ele coçar as suas chagas, ele não desistiu de adorar. Mesmo sua mulher dizendo: amaldiçoa, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele diz: mulher, tu quer somente receber o bem de Deus e não o mal. Eu declaro para você nessa noite: seja grato pelo que você passa, seja grata pelo que você tem na sua vida. Eu libero a palavra de Deus nessa noite. E sabe mais de uma coisa? Lá no capítulo 19, o verso 25 de Jó, Jó começou a declarar: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Ele se levanta sobre a tua causa, ele se levanta contra o teu problema, ele se levanta contra a tua situação. Eu quero declarar para você nessa noite: luta não para quem adora, problema não para quem adora, perseguição não para quem adora, armário vazio não para quem adora, desempregado não para quem era adorador. Aleluia, aleluia, Jesus. Quem é adorador é diferente, gosta de orar. Adorador gosta de ter vida com Deus, comunhão com Deus, ouvir a voz dele, ouvir, receber resposta de Deus. E nós vemos uma coisa: Jó, mesmo passando por todas essas coisas, Jó permaneceu adorando. Como eu citei, que ele disse que o Redentor dele vivia e por fim iria se levantar sobre a face da terra. Mas interessante, nós vemos uma coisa, lá no capítulo 42 de Jó, e o verso 2, ele vai dizer: bem sei eu, Senhor, que nenhum dos seus planos se frustrarão. E sabe de uma coisa? No verso 5 de Jó 42, Jó vai dizer: antes eu conheci o Senhor só em ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Aleluia. Eu quero dizer, nós contemplamos Deus, o trabalhar de Deus na dor que passamos, no problemas que passamos. Sabe por quê? Porque o crente com problema, ele busca Deus. O crente com perseguição, ele busca Deus. É onde o crente passa e tem intimidade com Deus, pastor Xavier, no problema, é na dificuldade. Por quê? Porque se ele está passando por dificuldade, vou buscar o Todo-Poderoso. É onde ele passa a receber. Mas quando a gente quer fazer na força do nosso braço, nós não passamos a conhecer o Deus que nós servimos, nós não passamos a conhecer o Deus que nós temos se entregado. Mas quando a gente diz: Senhor, não venha ser feita a minha vontade, mas venha ser feita a tua vontade, e Deus ouve quem declara isso do céu. E eu digo, e ele faz a vontade dele, e você diz: ah, bem que eu sabia que eu receberia a resposta do Todo-Poderoso. Esse é o Deus que a gente serve, o Deus que responde quem adora. Já vou terminar. O Deus que responde quem é adorador, o Deus que quer que o povo dele se volte mais, porque hoje nós vemos pessoas apegadas a muitas coisas que nos distanciam de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 2, o verso 15, ele vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ele declara mais forte: o nosso amor está no mundo, o amor do Pai não está em nós. Sabe de uma coisa? Pessoas que passam a estar com amor em algo em sobrenatural do mundo, estão perdendo a graça de Deus que Deus tem para dar a ele, estão perdendo um poder divino que Deus tem para dar a ele. Tem pessoas hoje que ora que é uma bênção, prega que é uma bênção, tem uma leitura maravilhosa, mas estão perdendo. Por quê? Porque estão tendo desejo maior no mundo de que ter o desejo maior nas coisas de Deus. Tem gente que tem um louvor, uma voz imensa de adorar a Deus, e Deus recebe, desce com resposta na igreja, mas estão perdendo essa intimidade, porque estão trazendo
trazendo o costume de lá para cá, estão trazendo o costume de lá para cá. Sabe de uma coisa? Não traga costume de lá, leve algo que você recebe na casa de Deus para eles, porque Deus vai dar resposta a você no trabalhar. Nós somos escolhidos por Deus, somos remidos por Ele, somos. Deus escolhe a gente, Deus levantou a gente, Deus está sobre nós. Por isso que sobre os escolhidos, Paulo cita em Romanos 8, verso 33, ele diz: nenhuma condenação há. Ele vai citar primeiro, ele diz: quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Outra versão vai dizer: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Ninguém tenta acusação quem é escolhido ou escolhida por Ele. Ninguém se pode até se levantar, mas ninguém tenta algo para nos afligir. Nós passamos a ter dono quando nós fazemos a vontade dEle. Nós temos um dono que o inimigo não pode fazer nada. Sabe de uma coisa? Nós servimos um Deus que escolhe e não tem quem faça discorrer do escolhimento de Deus. Nós servimos um Deus que levanta e ninguém abate. Nós servimos um Deus que Ele faz algo sobrenatural, que ninguém pode fazer esse sobrenatural acontecer. Nós servimos um Deus que Ele faz operação milagrosa, onde ninguém pode fazer milagre, Ele chega com milagre. Nós servimos um Deus que Ele escolhe e ninguém diz que não foi escolhido. Nós servimos um Deus que Ele fala e está falado. Nós servimos um Deus que Ele levanta e está levantado, presbítero Doda. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso, que é aquele como ditado: o nosso Deus é um prego batido e ponta virada. Não tem quem inverta as coisas que Deus determinou para a igreja dele. Esse é o Deus que a gente serve, que temos o desejo de adorar, que possamos sempre ter esse intuito de estar na casa de Deus, não importando o problema ou a dificuldade, vamos buscar a Deus. O salmista ele vai citar no Salmo 34, verso 19, de número 34, 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas em todas o Senhor o livrará. Salmo 37, 25, a Bíblia nos relata que Davi diz: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Você sabe de uma coisa? Muitas são as nossas aflições como justo, mas o Senhor em todas vai nos livrar. Paulo fala mais forte lá em Romanos 8, verso 39, que nem a altura e nem a profundidade nos separará do amor de Deus, que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Ninguém nos separa do amor que Deus tem por nós, ninguém nos separa do que Deus tem feito sobre a nossa vida. E eu declaro de Deus, algo de Deus nessa noite para você: nem a altura, nem a profundidade e nenhuma outra criatura vai separar você do amor que Deus tem por ti. E eu declaro para você: não desista em meio à luta, mas prossiga em meio à dificuldade. Não pare em meio às dificuldades, mas prossiga em meio aos levantes. Eu quero dizer para você: vida de ser crente é difícil, porque tem um mentiroso na esquina que fala de nós, tem um fofoqueiro que está falando da gente. Mas eu vou declarar algo de Deus para você nessa noite: não pare por modo do fofoqueiro ou do modo do mentiroso, mas prossiga por Deus que tem visto e contemplado as tuas lutas. Prossiga pelo Todo-Poderoso que tem contemplado e ouvido as suas orações, as tuas perdições. E eu declaro algo de Deus maior para ti: prossiga na presença de Deus, permaneça com Ele, Ele permanece contigo. Continue conversando com Ele, que Ele vai ter resposta para você que tem pergunta a Ele. Recebemos resposta de Deus, presbítero, quando nós temos uma pergunta a Ele. Temos que ter esse dever de querer orar, teu dever,
ter a vontade. Hoje, circo de oração, que maravilha. Eu sempre tenho um intuito de dizer, eu acho que devido à minha trajetória encaminhando com o Senhor, dificilmente eu faltar um culto na igreja, mas não é para mim mostrar ao meu pastor que eu estou lá. A igreja é para adorar o Senhor, porque eu preciso dele, nós precisamos dele, esse é o dever da igreja. Não está na igreja para mostrar a liderança que está. Vinha um culto a mostrar a liderança que está no culto, mas vinha a igreja a mostrar a Deus que precisa dele, que precisa da sua graça, que precisa da sua misericórdia, que precisa do teu perdão, que precisa do teu sangue passando sobre a vida de cada um de nós. Esse é o dever de quem adora e o crente que tem comunhão com ele. Que não possamos perder essa comunhão e intimidade que nós temos com Deus. Não vim aqui nessa noite, ou seja, trazer um ensino, mas estou falando algo de Deus. Como estamos achando tão bom aqui, como o presbítero disse, nós estamos tudo pertinho. E o fogo se acende mais rápido, igual os gravetos, como o presbítero Doda citou, acende mais rápido, a labareda é maior. Sabe de uma coisa? A presença de Deus é sobre nós. Jesus ensinando, ele estava com a presença. Jesus, ele estava no meio da multidão, e estava quando pregava somente para uma. A graça de Deus está no meio daqueles onde tem o desejo no seu coração. Eu quero dizer para você, quem faz o culto ser bom, não é multidão, é o coração de adorador. Aleluia. Quem faz o culto ser bom não é multidão, é o desejo que nós temos em nosso coração de adorar o Senhor. Aleluia. Esse é o dever de nós servos de Deus, não pararmos, não desistirmos, mas prosseguirmos indo com o Senhor. Amém? Eu disse à igreja que ia ser breve, também já é 9 horas, amém? Eu gosto de parar no ponto, amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar pela igreja com permissão do pastor Xavier, em nome de Jesus, que Deus possa sempre abençoar a igreja, Xavier, a sua família, seus